Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade, diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Hoje, dia 5 de junho, décimo domingo do tempo comum. Neste domingo, gravita a volta da identidade de Jesus e da comunhão que ele deseja estabelecer com aqueles que se colocam na disposição de o seguir. Fica claro que Jesus não tem qualquer aliança com o demônio e com o poder do mal, e que se quer definir pela sua relação de obediência com Deus Pai, a qual convida todos aqueles que se querem sentir parte da sua família. A primeira leitura é tirada do Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 15. É o pecado de Adão e a ameaça à serpente. O texto é bem conhecido por todos nós. Nos traz o diálogo de Deus com as figuras poéticas do primeiro homem e da primeira mulher, do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva, depois da queda. Este texto procura chamar-nos ao sentido da existência, deixando claro que todos somos chamados a não pactuar com o mal e a estar de sobreaviso diante das tentações do maligno. O salmo é o Salmo 129 ou 130. É a oração de súplica durante doença grave. Uma das coisas inexplicáveis na condição humana é a doença. Os israelitas pensavam que ele era a consciência do pecado. Somente o perdão podia trazer a cura. A noite é a hora da súplica. A resposta de Deus vem pela manhã. Da condição particular de um indivíduo passar-se para a condição do povo. É Deus quem mais resgata o povo de todo o seu pecado. Senhor, no Senhor está a misericórdia e abundante redenção. É o refrão do salmo de hoje. A segunda leitura é tirada de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, e capítulo 5, versículo 1. Na leitura, São Paulo mostra como as transfigurações que sofre não abrandam o seu ardor missionário, que se caracteriza pela grande confiança em Deus e na vida eterna que há de conceder. Duas grandes atitudes qualificam o ministério de Paulo: a esperança de estar unido com Jesus na ressurreição, tal como o está na tribulação terrena, e o desejo íntimo de estar em comunhão com os cristãos a quem anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é Marcos capítulo 3, versículos de 20 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer.
Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se dividir contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou assim porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, Jesus quer demonstrar que na sua atividade de libertação do poder do mal, não pode estar a pactuar com o demônio, mas vem para libertar os homens e as mulheres de todos os tempos. Também nisso está a fazer a vontade de Deus e convida todos a fazer comunidade centrada na sua pessoa e decidida à construção de um mundo em que se baseia neste desejo de fazer a vontade de Deus. No mundo como o nosso, as pessoas que fazem o bem, nós sempre queremos desqualificar esta pessoa, ou por inveja, ou por ganância, por falsidade. Aqueles que criticavam Jesus tinham ciúmes de Jesus, não se sentiam bem diante de tantas pessoas que estavam ao redor dele. E Jesus só sabia fazer o bem. Fazer o bem é estar com Deus. Fazer o mal é se afastar de Deus. Que a gente sempre procure fazer o bem. Assim seja, rezemos. Ó Jesus, Mestre, a multidão se aglomerava
ao teu redor para ouvir tua mensagem. Os doutores da lei, porém, diziam coisas absurdas a teu respeito. Teus parentes queriam conduzir-te ao manicômio. Tu, no entanto, fiel aos planos do Pai, seguias conquistando novos discípulos para o reino de Deus. Amém. Assim seja. Paz e bem. Um bom domingo para todos, uma semana abençoada para todos. Na nossa paróquia, na terça, quarta e quinta, teremos às 19 horas missa do Tríduo do Apostolado da Oração. E sexta-feira pela manhã, o dia do Apostolado da Oração. Todos estão convidados a participar e a rezar pelo nosso apostolado que completa 50 anos na nossa paróquia. Fiquem com Deus.